Capítulo 190. Pílulas refinadas para firmar tendões. Quando a chama azul se ergueu da palma da mão de Long Shen, toda a caverna imortal se iluminou linda e calorosamente. Que chama bonita! Tangvanger foi enfeitiçado pela chama. Esta foi a primeira vez que ela viu uma chama tão bonita. Parecia uma bola de água ardente. Long Shen sorriu levemente. Depois que ele ganhou o controle sobre a runa da chama da besta, seu controle sobre ela aumentou muito. Ele poderia controlá-lo facilmente com apenas um pensamento e não precisaria usar muita força espiritual. A chama anterior da besta Flame Leopard que ele tinha exigia que ele usasse sua força espiritual para mantê-la suprimida. Era como um animal desobediente. Se ele não o mantivesse reprimido, ele o atacaria. Mas agora que ele controlava a runa de sua nova chama de besta, a chama de besta havia essencialmente aceitado Long Shen como seu mestre e não resistiria a ele de forma alguma. Quanto ao seu controle sobre o poder e o ritmo da chama, naturalmente, agora era completamente suave e sem esforço. Long Shen até se elogiou um pouco por dentro. Esse tipo de realização maluca era algo que apenas um gênio poderia ter pensado. Mas é claro, apenas se essa ideia maluca valesse a pena, essa pessoa seria um gênio. Se falhassem, seriam chamados de loucos. Portanto, neste mundo, gênios e loucos foram todos feitos do mesmo tecido. Eles só foram diferenciados por sua sorte. Tangvanger e Tio estavam observando em silêncio. Esta foi a primeira vez que eles viram alguém refinar pílulas. Isso porque os alquimistas não gostavam de ter outras pessoas ao seu redor durante o refino. Uma razão era que eles tinham medo de serem perturbados, mas o outro era que eles tinham medo de que outros aprendessem secretamente suas técnicas. Long Shen, é claro, não se importava nem um pouco com esse último. Ele estava completamente concentrado, aquecendo lentamente a fornalha. Esse foi um passo extremamente fundamental. Se a fornalha não fosse aquecida gradativamente, no momento final, havia perigo de explosão da fornalha. Aquecê-lo primeiro também prolongaria a vida útil do forno de comprimidos. Uma vez que a temperatura da fornalha subiu para o nível certo, Long Shen começou a jogar os ingredientes medicinais. Controlando a chama, ele refinou sua essência pura. Esta parte dependia muito da habilidade. A força da chama tinha que ser certa, e o alquimista também tinha que ser experiente e conhecedor do calor requerido pelos ingredientes medicinais. Se a chama fosse muito fraca, levaria mais tempo para refinar. Mas mais importante, parte da essência seria perdida devido a esse tempo prolongado. Claro, se a chama fosse muito forte e ultrapassasse o limite de calor do ingrediente medicinal, ela imediatamente se transformaria em cinzas e seu trabalho teria sido em vão. Mas tudo isso não era nada para Long Shen, que possuía as memórias de um soberano da pílula. No que se refere ao conhecimento das temperaturas críticas dos ingredientes medicinais, não havia ninguém neste mundo que o superasse. Agora que ele controlava a runa da chama da besta da Flame Salamander, essa chama azul não era diferente de sua chama central. Com sua poderosa força espiritual, ele podia controlá-la nos mínimos detalhes. Sua velocidade de refino era extremamente rápida. Depois de refinar alguns ingredientes medicinais em pó,
Ele disse a Tangvanher e Tio para pegar um pedaço limpo de papel vidrado e colocar os pós medicinais em cima dele. Depois que esfriaram, ele deu a ambos proporções específicas para dividi-los e embrulhá-los. Enquanto seguiam cuidadosamente suas instruções, ele refinou o segundo conjunto de ingredientes medicinais. Eles haviam acabado de cumprir sua tarefa quando ele terminou de refinar o segundo set. Ele os fez manter este conjunto de ingredientes medicinais separados do resto e embrulhá-los também. Isso se repetiu 7 vezes antes de Long Shen terminar de refinar todos os ingredientes medicinais. Long Shen ainda estava completamente bem, mas na verdade eram Tangvanher e Tio que estavam suando. Isso porque eles estavam muito nervosos. Afinal, eram pílulas medicinais e o menor erro causaria falha. E então eles tiveram que ser extremamente cuidadosos e meticulosos. Ok, terminei a parte do refinamento. Agora existem 7 conjuntos de pós medicinais. Despeje cada conjunto no forno de comprimidos de acordo com a ordem em que foram refinados. Quanto ao tempo, aguarde meu sinal. Vou continuar, disse Long Shen. Espere um momento, Long Shen. Exclamou Tangvanher. O que? Estou muito nervoso, disse Tangvanher com algum embaraço. Ela estava com medo de cometer um erro. Long Shen riu. Com o que você está preocupado? Mesmo que falhe, será minha responsabilidade. Apenas trate isso como você brincava de casinha quando criança. Ao ouvir a risada de Long Shen, Tangvanher relaxou um pouco. Olhando para a pequena bola de remédio em sua mão, ela viu que realmente era como uma pequena bola de areia com a qual ela costumava brincar. Uma chama surgiu em sua mão. Um calor terrível disparou quando ele o colocou em sua fornalha de comprimidos. Estou começando. Solte o primeiro pacote. Tangvanher assentiu e derramou cuidadosamente os pós medicinais no forno de comprimidos. À medida que a energia da chama de Long Shen circulava, esses pós começaram a coalescer, tornando-se uma entidade líquida inteira. Foi extremamente místico. O que ela não sabia era que aqueles pós não eram realmente pós, mas as essências dos ingredientes medicinais. Long Shen estava totalmente focado no forno de comprimidos. Ele era extremamente solene. Esta foi a primeira vez que ele tentou refinar uma pílula medicinal de 3º nível. Embora conhecesse a fórmula da pílula, não tinha experiência nela. Ele não poderia ser nem um pouco descuidado. Cultivadores de pílulas ainda mais fortes não conseguiram manter uma taxa de sucesso de 100%, muito menos Long Shen, que a estava refinando pela primeira vez. Olhando para o Long Shen completamente focado, Tangvanher estava um pouco enfeitiçado. Este Long Shen era excepcionalmente atraente. Ele era muito mais confiável e estável do que normalmente era quando era um patife travesso. Próximo. A voz leve de Long Shen deu um susto em Tangvanher. Sua mente havia se afastado. Felizmente, havia Tio ao lado que estava preparado. Ela rapidamente liberou o segundo conjunto de pós medicinais no forno de comprimidos. Tangvanher corou, olhando para Tio se desculpando. Mas Tio apenas piscou para ela sem a menor repreensão. Agora seu rosto ficou ainda mais vermelho. Dissipando apressadamente seus pensamentos perturbadores, ela se concentrou completamente no forno de pílulas de Long Shen,
sem ousar sequer olhar para o rosto de Long Shen novamente. A principal razão pela qual Long Shen fez Tang Van e Tio ficarem para trás foi porque ele queria se concentrar completamente em controlar sua chama e acompanhar as mudanças nos pós-medicinais. Se ele mesmo tivesse que colocar os ingredientes medicinais, isso dividiria sua atenção. Ao preparar pílulas medicinais, o menor erro pode resultar em falha. Esta pílula medicinal era algo que dizia respeito ao destino de toda a facção. Ele definitivamente não poderia cometer um erro. Ele havia usado os pontos da facção para seu próprio uso, pelo qual ele definitivamente se desculpava. Ele tinha que ter sucesso em seu refinamento. O tempo passou inconscientemente. 2 horas depois, todos os 7 conjuntos de pós-medicinais foram jogados na fornalha de comprimidos. Long Shen já havia selado a fornalha e começou a aumentar a intensidade da chama. A chama azul girou e dançou. Uma runa levemente discernível apareceu dentro dela. A temperatura da sala começou a subir rapidamente. Tang Van e Tio pareciam não sentir aquele calor terrível, olhando para a muda de chama azul nas mãos de Long Shen com choque. Runa. Tang Van foi o mais chocado. Anteriormente, ela havia deixado Long Shen examinar sua própria runa e também o viu tentar invocar sua própria runa. Infelizmente, ele falhou. Naquela época, ela pensou que Long Shen estava apenas experimentando uma ideia maluca. Ele realmente era um louco. Sem uma herança de linhagem, como ele poderia condensar uma runa? Mas agora, a pilflema em sua mão mudou de cor e uma runa apareceu nela. Embora aquela runa não fosse muito clara, ela podia sentir claramente o poder rúnico. Como alguém que também possuía seu próprio poder rúnico, Tang Van sabia que a runa não estava clara apenas porque Long Shen não a estava ativando com força total, não que ele não tivesse controle suficiente sobre ela. E foi precisamente porque ela entendeu isso que ela ficou tão chocada. Ela praticamente não podia acreditar. Ela não parecia se lembrar de ninguém na história ter feito o que ele fez. Como é? Você não acha que o sabor seria muito bom se eu usasse essa chama para cozinhar peixe? Embora Long Shen estivesse conversando levemente, ele estava claramente extremamente satisfeito consigo mesmo. Onde você conseguiu essa chama? Perguntou Tang Van. Eu roubei. Long Shen sabia que a situação dentro do forno de comprimidos já havia se estabilizado. Ele não precisava mais se concentrar tão intensamente nisso. Tang Van olhou para ele. Ela sabia que esse sujeito mal dizia uma ou duas verdades em seu absurdo. Mas ela também sabia que não era necessário que ela chegasse ao fundo disso. Afinal, técnicas puldarussas eram as medidas de preservação da vida dos cultivadores. Cultivadores não exigiriam técnicas aleatoriamente de outros. Isso era um tabu absoluto. Ele sabia que ela tinha algumas apreensões sobre essa chama, então ele estava prestes a contar a ela onde havia obtido essa chama de besta quando a fornalha começou a tremer intensamente. As pílulas estão prestes a ser condensadas. Long Shen aumentou lentamente a força de sua chama e sua mão direita cobriu a tampa. Bum bum bum. Uma energia aterrorizante circulou dentro da fornalha de comprimidos. Era como se houvesse um furacão furioso lá dentro. Isso é um sinal de que os comprimidos estão prestes a se formar. Todo o líquido medicinal foi concentrado junto.
Sob o poderoso impulso da chama, ele quase ganhará vida, separando-se automaticamente em várias bolinhas. Cada pequena bola girará loucamente em torno do forno de pílulas, absorvendo o chi espiritual dos arredores. Ele formará uma camada externa com toda a essência coletada no interior. Suas formas não são totalmente circulares, mas depois de experimentar aquele giro maluco, elas acabam se tornando a forma padrão de pílula. Todo esse processo é como o amadurecimento de um embrião, extremamente milagroso a um nível inconcebível, explicou Long Shen aos dois ao ver como estavam curiosos. Embora Long Shen conhecesse todos os princípios de refino de pílulas, ele ainda possuía profundo respeito pela alquimia. Era uma espécie de técnica divina, uma arte que podia transformar algo lixo em algo milagroso. Estrondo. Após uma intensa explosão final, a fornalha voltou à calma. Long Shen levantou a tampa do forno. Uma densa fragrância de pílula encheu a caverna imortal. 9 pílulas medicinais semelhantes a pérolas estavam silenciosamente dentro da fornalha. Céus, uma auréola de pílula. Existem pílulas medicinais de alto grau, e 5 delas, exclamou Tangvanher. Long Shen também não esperava isso. Afinal, esta foi sua primeira tentativa nisso. Originalmente, ele pensava que apenas uma pílula medicinal de alta qualidade teria sido muito boa, mas na verdade eram 5. Depois de apenas um momento, Long Shen percebeu que esse era o efeito da formação da pedra espiritual. Parecia que seu efeito era ainda maior do que ele havia imaginado. Olha, Long Shen. Existem 5 pílulas de firmeza de tendão de alto grau e todas as demais têm linhas de pílulas, marcando-as como de grau médio. Você realmente é incrível demais, Long Shen. Tangvanher segurou as pílulas medicinais, um sorriso animado florescendo em seu rosto. Ag, eu realmente estou ficando enferrujado. Lembro-me de poder refinar essas pílulas medicinais com os olhos fechados, e todas eram de alto grau, suspirou Long Shen. Ele balançou a cabeça desanimado. Tangvanher primeiro se assustou, mas imediatamente revirou os olhos, não se importando mais com Long Shen. Ela olhou com adoração para aquelas pílulas de firmeza de tendão com prazer. Com essa experiência, Long Shen já havia aprendido todos os momentos importantes para controlar sua chama. O segundo forno foi refinado muito mais rápido, exigindo apenas 1/4 de hora. O que deixou Tangvanher e Tio estupefatos foi que a luz que estava brilhando desta vez era ainda mais brilhante do que antes. As 9 pílulas medicinais semelhantes a pérolas dentro eram na verdade todas pílulas de firmeza de tendão de alto grau. Quando todos os ingredientes medicinais foram refinados, Tangvanher simplesmente olhou para uma mesa de mais de 110 pílulas de firmeza de tendão. Ela tinha praticamente ficado estúpida. Long Shen conseguiu refinar tantas pílulas medicinais sem descanso. Embora ele dissesse que poderia refinar facilmente pelo menos outros 10.000 deles, ele rastejou diretamente para seus cobertores e caiu em um sono profundo. Depois que Tangvanher e Tio se recuperaram do choque, eles começaram a distribuir essas pílulas de firmeza de tendões de alto grau. Long Shen só acordou no dia seguinte. Olhando para o tablet de jade em sua mão, uma enorme figura branca como a neve apareceu em sua mente. É hora de abrir um espaço espiritual. Capítulo 191. Espaço espiritual.
Uma vez que Tangvan e Tio distribuíram as pílulas firmadoras de tendão, toda a sua facção ficou em silêncio. Isso porque todos se isolaram em suas cavernas imortais, pegando emprestada a energia da pílula de fortalecimento do tendão para estabilizar rapidamente seus reinos. Somente uma vez que seus reinos estivessem estabilizados, eles poderiam continuar cultivando. Só então eles poderiam manter seus alicerces estáveis. Tangvan e Tio também se isolaram em seus próprios quartos. Como eles estavam apenas estabilizando seus reinos, eles também desativaram a formação da pedra espiritual para evitar o desperdício. Em toda a facção, apenas Long Shen não precisava ser isolado. No entanto, ele tinha algo ainda mais importante para fazer. Agora, ele estava em seu quarto, sua força espiritual analisando as informações dentro do tablet de Jade. Droga, eles são realmente vigaristas. É tão fácil. Long Shen não conseguiu conter os xingamentos. O princípio por trás da abertura de um espaço espiritual era incrivelmente simples. Para abrir um espaço espiritual, divida sua força espiritual em dois polos opostos dentro do mar da mente e abra um terceiro espaço entre eles. Esse espaço era semelhante a um anel espacial. Mas cada anel espacial continha um fragmento de espaço. Tudo o que o anel espacial precisava fazer era se conectar a esse fragmento espacial. Acima da Terra havia muitos fragmentos espaciais errantes. Foi dito que nos tempos antigos, os deuses travaram uma grande guerra que destruiu o espaço e destruiu as estrelas. Esses fragmentos espaciais foram o que ficou para trás. Mas se isso era verdade ou não, ninguém sabia. Tudo o que as pessoas sabiam era que era possível usar uma técnica especial para fundir um fragmento de espaço em um anel, formando um anel espacial que poderia facilmente armazenar itens. A única falha era que o espaço de um anel espacial era estático e era impossível armazenar coisas vivas. Até as plantas morreriam rapidamente dentro de uma. Quanto a este espaço espiritual, era diferente. Era um espaço formado a partir de sua força espiritual. Esse era um espaço localizado entre suas sobrancelhas. Estava sempre conectado à sua mente. No entanto, não poderia armazenar coisas como anéis espaciais. Só poderia conter animais de estimação que também estivessem conectados à sua mente. Francamente falando, era apenas um espaço para animais de estimação. Foi por isso que aquele irmão aprendiz sênior deu um aviso a Long Shen quando viu Long Shen querendo comprá-lo. Maldito seja quem definiu esses preços. Eu amaldiçoo o queixo do seu filho para ser maior que a testa, Long Shen murmurou uma maldição. Ele também se odiava no momento. Era algo tão simples. Mesmo sem esse tomo secreto, se ele tivesse tentado um pouco, provavelmente teria 50% de chance de sucesso. Pensando em como ele gastou 63 mil pontos em um princípio tão simples, seu coração pingava sangue. Respirando fundo, ele afastou esses pensamentos. Ele tinha que encontrar uma maneira de fazer mais pontos. Arrependimento era inútil. Era mais importante abrir seu espaço espiritual. O mar da mente estava localizado no espaço entre as sobrancelhas de uma pessoa. Esse era o lugar onde todos os conhecimentos e memórias de uma pessoa se reuniam. Este era o ponto mais importante de todo o corpo humano.
A parte mais dura da cabeça humana era a testa, enquanto o ponto mais fraco ficava entre as sobrancelhas. O osso ali era extremamente fino. E foi justamente por isso que aquela energia mental foi emitida daquele local, permitindo que você seja capaz de sentir o perigo no primeiro momento. Se uma pessoa enfiasse uma agulha de aço em qualquer outra parte do corpo, não causaria nenhum dano. Você pode até não sentir. Mas se você perfurasse um objeto tão pontiagudo entre as sobrancelhas, instintivamente tentaria evitá-lo. Essa foi uma reação do mar da mente. Era o mesmo em todas as pessoas. Aquele osso fraco permitia que a energia mental fluísse sem restrições. Era a rota mais direta. O mar da mente não era um verdadeiro ponto de acupuntura, mas uma espécie de termo genérico para a força espiritual. Também poderia ser chamado de mar da consciência. Quando os cultivadores olhavam para dentro de si mesmos, eles viam que sua força espiritual surgia e fluía como um mar, levando-os a chamá-la assim. Dentro de seu mar mental, Long Shen reuniu toda a sua força espiritual. Como se dividisse um oceano, sua força espiritual se dividiu em 2 dragões espirituais. Sob a insistência de Long Shen, os 2 dragões rugiram e começaram a correr um ao redor do outro. Ao fazê-lo, um vácuo se formou entre eles. À medida que sua velocidade aumentava, eles se tornavam como um enorme tornado. O núcleo daquele twister começou a mudar. Fora desse espaço, força espiritual estava correndo loucamente. Mas por dentro, estava completamente quieto. À medida que Long Shen aumentava a intensidade de sua força espiritual, a porção interna crescia em um vácuo de 300 metros de diâmetro. De acordo com as gravações daquele tomo secreto, aquele vácuo era seu espaço espiritual. Contanto que ele colocasse sua própria marca espiritual em cima dela, ela estaria pronta para absorver seus animais de estimação que estivessem conectados à sua mente. Não era de admirar que Long Shen amaldiçoasse. Isso foi extremamente simples, o mosteiro realmente o havia enganado. Se alguém tivesse dado a ele uma dica aleatória, ele não precisaria gastar tantos pontos. Já que estou abrindo, é melhor deixá-lo um pouco maior. De qualquer forma, ele também pode deixar Little Snow mais confortável lá dentro. Long Shen continuou a incitar sua força espiritual, fazendo com que aqueles 2 dragões espirituais aumentassem sua velocidade. O espaço espiritual começou a crescer rapidamente. Ele só parou uma vez que era 10 vezes o diâmetro anterior, e só parou porque sentiu que já havia levado sua força espiritual ao máximo. Ele não seria capaz de continuar sem ferir seu espírito. Este espaço espiritual de 3.000 metros de diâmetro era como uma bola transparente. Linhas estranhas flutuaram lentamente para dentro da bola. Essas linhas eram a marca espiritual de Long Shen. Eles eram como uma enorme fechadura, mantendo firmemente esse espaço sob controle. Só ele seria capaz de abri-la. Essas linhas se transformaram em inúmeros pontos que cobriram toda a bola. Long Shen percebeu que aqueles pequenos pontos eram versões menores das fechaduras. Eles foram rapidamente absorvidos por aquela bola. Uma vez que essas linhas desapareceram completamente, Long Shen descobriu que todo o espaço espiritual havia se tornado essencialmente uma parte de seu corpo, e ele foi capaz de controlá-lo com apenas um pensamento. Infelizmente, Little Snow não está comigo,
suspirou Long Shen. Depois de estar separado por tanto tempo, ele realmente sentia falta daquele sujeito. O pequeno Snow estava com ele desde que ele era do tamanho de uma palma. Para encontrá-lo, Little Snow viajou mais de 1000 quilômetros de terreno selvagem, quase perdendo a vida. Seus sentimentos um pelo outro há muito se tornaram incomparavelmente profundos. Antes de entrar na região de teste, Long Shen disse a Little Snow para ir até a borda do mosteiro e esperar por ele. Depois de fazer os preparativos, iria procurá-lo. Embora ele sentisse falta dele, ele sabia que, como um lobo da neve da chama escarlate que era um senhor entre as bestas mágicas de terceiro nível, seu poder era grande o suficiente para que ele não encontrasse nenhum perigo real. Agora que havia aberto seu espaço espiritual, Long Shen começou a pensar no que fazer a seguir. Ele já havia refinado a chama da besta. Com a chama azul da Flame Salamander, que ocupava o 97º lugar no ranking das chamas das bestas, sua força de combate mais uma vez aumentou muito. Mas pensando em sua luta com o Uchi, ele sabia que estava longe de ser suficiente. Isso porque o poder de sua Pale Flame estava diretamente relacionado à sua base de cultivo. Sua atual Pale Flame já havia se fundido em seus meridianos. O Chi espiritual de Long Shen o nutria lentamente, aumentando seu poder. O grau em que o Chi espiritual de Long Shen o nutria era mais de 10 vezes maior do que um cultivador de condensação de sangue normalmente era capaz de realizar. Mas em comparação com aqueles que pularam a barreira e alcançaram o reino da transformação do tendão, faltava muito. Como o primeiro grande abismo de cultivadores, o reino da transformação do tendão era uma enorme barreira. Depois de ultrapassar essa barreira, o Chi espiritual de uma pessoa se multiplicaria explosivamente dezenas de vezes. Long Shen já estava muito atrás agora. Além disso, ele também estava extremamente mal-humorado no momento, pois de acordo com as regras do mosteiro, novos discípulos não podiam deixar o mosteiro no primeiro mês. Então, ele também não tinha como ir buscar Little Snow. Quanto aos ingredientes medicinais da pílula Aliote, ele tinha visto alguns no pavilhão Xuantian, mas cada um deles era incrivelmente caro, facilmente na casa dos milhares de pontos, talvez na casa dos 10.000. Depois, havia os passos fantasmas do Netherworld que ele enganou Geisha para ensiná-lo. Seus meridianos não eram largos o suficiente para treinar nele. Sempre que tentava usá-lo, sentia uma dor intensa em seus meridianos, como se pudessem explodir. Na verdade, isso não entristeceu Long Shen. Ele estava realmente muito feliz por ter obtido um tesouro tão precioso. Era até possível que o Netherworld Ghost Steps fosse uma classe ainda mais alta do que Split the Heavens, já que ele ainda não conseguia treinar nele. Acrescentando o quão odiosa a expressão de Geisha tinha sido, ele sabia que era definitivamente um tesouro inestimável. Ele não conseguiu obter Little Snow, não conseguiu estudar o trabalho de pés de Geisha, não conseguiu comprar ingredientes medicinais e não conseguiu obter a essência de sangue da besta mágica de terceiro nível. Ele descobriu que realmente não tinha mais nada que pudesse fazer. Mas então ele de repente pensou em um certo local dentro do mosteiro Xuantian. Dando uma olhada na caverna imortal, ele viu que Tangvan e Tio beberam uma xícara de Jade Butterfly Queen Bee Crystal e entraram em seus estados meditativos, tentando estabilizar rapidamente seus reinos.
Long Shen saiu silenciosamente e correu para um prédio na parte oeste da Praça Xuantian. Este edifício era extremamente comum, parecendo uma casa normal. No topo havia uma grande tabuleta, missão de distribuição. Long Shen entrou, vendo duas donzelas entediadas conversando. O resto da sala estava vazio de pessoas. Este é o lugar para receber missões? Perguntou Long Shen, imaginando se ele tinha vindo ao lugar errado. Sim, é aqui que o mosteiro distribui as suas missões. Você pode escolher missões aqui, e depois de cumpri-las, pode vir buscar seus pontos, sorriu uma das donzelas. Long Shen viu que as horas de ambas as donzelas eram extremamente puldaruças. Ambos eram especialistas em transformação de tendão, e ele presumiu que deveriam ser irmãs aprendizes seniors. Você pode me deixar ver quais missões existem? Perguntou Long Shen. Sem problemas. Todas as missões estão aqui. Ela sorriu e pegou um livro enorme, dando-o a Long Shen. Abrindo o livro, ele viu que havia todos os tipos de missões. Cada missão tinha um número de pontos abaixo dela, variando de dezenas a milhares. As missões também foram divididas em 4 níveis. O 4º nível de missões foi extremamente fácil. Era basicamente apenas guarda, patrulhamento e outros trabalhos. Cada dia você só seria capaz de obter 20 a 50 pontos. As missões do 3º nível envolviam coletar ingredientes medicinais, criar bestas mágicas, ser assistentes de alquimistas ou talvez mestres da forja. Esse tipo de trabalho exigia conjuntos de habilidades específicas. Depois de cumprir essas missões, você pode obter de 100 a 500 pontos. As missões do 2º nível eram principalmente missões fora da seita. Talvez estivesse agindo como guarda-costas no mundo exterior, sendo uma escolta ou eliminando coisas perigosas. Esse tipo de missão geralmente exigia mais tempo, mas as recompensas eram muito mais generosas. Eles estavam na casa dos milhares às dezenas de milhares de pontos. Mas quando chegou às missões de 1º nível, viu que não havia nada ali. As missões de 1º nível são muito urgentes e não estão disponíveis o tempo todo. Pode até não haver um em um ano, explicou aquela donzela. Long Shen assentiu. Ele perguntou, então, que tipo de missões posso escolher? Já que ele não tinha mais nada para fazer, ele poderia muito bem fazer isso. Sinto muito, mas agora você não tem as qualificações para aceitar qualquer missão.